Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências, e o tema da nossa aula é as principais ideias evolucionistas e os seus cientistas. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula é do 9º ano do Ensino Fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa comparar as ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre ideias e a sua importância para explicar a diversidade biológica. E tem como objetivo conhecer as principais ideias evolucionistas a partir das concepções usadas por Darwin e Lamarck e as suas teorias. A unidade temática é vida e evolução, então vamos lá. Coloque no seu caderno de ciências a data de hoje e o tema que vamos estudar, as principais ideias evolucionistas e os seus cientistas. Não se esqueça de assinar a lista de presença, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Anote aí os pontos principais da nossa aula. Nós iremos conhecer um pouco sobre Darwin e Lamarck e as teorias evolutivas elaboradas por eles, no caso, darwinismo e lamarquismo. O processo de seleção natural da espécie também proposto por Darwin. Neste primeiro momento, nós vamos conhecer Charles Robert Darwin, nascido em 1809 e falecido em 1882. Darwin ficou conhecido como o pai da teoria da evolução. Ele foi um dos pesquisadores mais influentes da história da ciência. Desde a sua infância, sempre foi muito observador e procurava compreender tudo o que lhe ensinavam. E durante a sua vida, ele foi apaixonado por colecionar rocha, animais e plantas. Ele participou de uma expedição cuja missão inicial era explorar a costa da América do Sul. Essa viagem ela foi fundamental para a ciência, pois ele fez observações sobre a diversidade de animais e plantas. Iremos conhecer um pouco sobre Jean-Baptiste de Lamarck, nascido em 1744 e falecido em 1829. Lamarck foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Ele considerava que a evolução dos seres vivos ela ocorria em decorrência da pressão do ambiente. Sendo assim, fundamentou duas teorias: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Ao longo da nossa aula, você vai conhecer essas duas leis. Mas, afinal de contas, você sabe o que é evolução? A evolução é a chave para entendermos a história da vida no planeta. É através da evolução que compreendemos as modificações das formas de vida no decorrer do tempo. Então, a evolução ela pode ser definida como um processo de mudança e adaptação dos seres vivos, ocasionada pelas modificações ocorridas no meio ambiente com o passar do tempo. Uma das primeiras teorias que iremos conhecer é a teoria de Darwin, chamada darwinismo, que explica como ocorreu a evolução das espécies. Para Darwin, todas as espécies elas descendem de um ancestral comum, mas ao longo do tempo elas sofrem alterações. E que essas mudanças aconteceram em virtude da seleção natural. A seleção natural, ela diz que os mais adaptados, eles são capazes de sobreviver, se reproduzir e, consequentemente, passar as suas características para os seus descendentes. Segundo Darwin, os seres vivos estão em uma luta constante pela sobrevivência. Observe a imagem aqui ao lado. As girafas que não conseguirem atingir o topo das árvores, elas serão extintas. Para Darwin, era isso o que acontecia.
Então, após a sua viagem ao mundo, Darwin retornou à Inglaterra e continuou as suas pesquisas tentando responder ao processo de seleção natural. Podemos trazer o processo de seleção natural para os dias de hoje. Você sabia que o nosso organismo ele pode desenvolver um processo de resistência a antibióticos? Bom, isso se dá devido ao processo de seleção natural que está acontecendo dentro do nosso organismo. Vamos imaginar um indivíduo que esteja fazendo um tratamento contra a pneumonia. Então, quando expostas ao antibiótico, a maioria das bactérias elas tendem a morrer, mas algumas podem sofrer mutações e tornar-se cada vez mais resistente. Por isso, não podemos utilizar medicamentos sem acompanhamento médico, pois quando utilizado de maneira errada, o antibiótico ele pode impulsionar a evolução das superbactérias. Um outro exemplo de seleção natural é o caso da resistência de insetos ao inseticida. Alguns insetos são naturalmente resistentes à ação de determinados inseticidas. Quando jogamos o inseticida para matar os insetos de uma plantação, é possível que alguns adquiram uma resistência. Ou seja, muitos dos insetos irão morrer e outros vão sobreviver. Vale lembrar que os insetos resistentes, além de sobreviverem, eles continuam a se reproduzir, gerando descendentes dotados do mesmo poder de resistência. Sendo assim, os inseticidas terão que ser cada vez mais potentes para matarem a próxima geração de insetos resistentes. Observe na imagem que primeiramente houve a aplicação do inseticida, depois esses insetos se reproduziram e, consequentemente, houve a geração dos insetos mais resistentes. Esse processo ele é chamado de seleção natural. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a teoria evolutiva chamada Lamarckismo. Essa teoria foi proposta por Jean-Baptiste de Lamarck. Para explicar a evolução das espécies, ele sugeriu as leis do uso e desuso e as leis dos caracteres adquiridos. Então, vamos lá conhecer essas duas teorias. A primeira lei que Lamarck propôs foi a lei do uso e desuso. O que diz essa lei? Os órgãos utilizados constantemente, eles tendem a se desenvolver. Podemos citar como exemplo uma pessoa que faz academia todos os dias. A tendência é que os músculos daquele indivíduo eles se desenvolvam, enquanto os órgãos pouco ou nada utilizados, eles podem atrofiar. Podemos citar, por exemplo, uma pessoa cadeirante. Se vocês observarem, ao longo dos anos, a perna da pessoa acaba atrofiando, pois ela é pouco utilizada e, consequentemente, irá atrofiar. Ou seja, quando um ser vivo utiliza muito uma certa parte do corpo, essa estrutura se desenvolve mais do que a outra. Somente as mutações ocorridas nos genes dos cromossomos são transmissíveis para os descendentes. Vem comigo que eu vou te apresentar. A segunda lei proposta por Lamarck é a transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, as alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso e desuso, elas são transmitidas aos descendentes. Por exemplo, uma girafa ela precisa esticar o pescoço para alcançar as folhas das árvores e assim se alimentar. Dessa forma, o seu pescoço ele crescia e os seus descendentes nasceriam já com o pescoço mais comprido. Os cientistas sabem nos dias de hoje que não acontece dessa forma. Somente por mutações ocorridas no gene do cromossomo são transmissíveis aos descendentes. Agora vem comigo que eu vou te apresentar. Não se esqueça de apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha, para você marcar a sua presença na aula de hoje. Vamos então para a nossa atividade do dia. A questão número 1 é a seguinte: Charles Darwin é considerado o pai da teoria da evolução das espécies? Isso é verdadeiro ou falso? Eu vou te dar 15 segundos para você responder.
Vamos para a correção. Charles Darwin é considerado o pai da teoria da evolução das espécies? Isso é verdadeiro ou falso? Bom, é verdadeiro. Sim, ele é considerado o pai da teoria da evolução das espécies. A questão número 2 é a seguinte: qual é o principal conceito da teoria da evolução das espécies proposto por Darwin? Letra A: os mais fortes sobrevivem. B: os menos adaptados morrem. Ou letra C: os mais fracos se reproduzem? Vamos lá, 15 segundinhos. Agora vamos para a resposta. A resposta correta é a letra A. Os mais fortes sobrevivem. A questão número 3 é a seguinte: quem foi Charles Darwin e Lamarck? Letra A: foram pessoas comuns e não são importantes. Letra B: foram um dos mais influentes pesquisadores da história da ciência. Ou letra C: foram médicos e contribuíram para a saúde pública. Vamos para a correção. A alternativa correta é a letra B. Foram uns dos mais influentes pesquisadores da história da ciência. Vamos recapitular o que vimos em nossa aula. Ao longo da nossa aula, podemos conhecer um pouco sobre Darwin e Lamarck e suas teorias evolutivas, o lamarquismo e o darwinismo, e o processo de seleção natural proposto por Darwin. Nos envie as atividades que você realizou. Sua participação é muito importante. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Foi muito bom estar com vocês e não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Um grande abraço e não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.